Está virando folclore, está virando rotina, está virando hábito, sabe? E eu defendi a tese no início do programa que o técnico de futebol não só treina a equipe taticamente, tecnicamente, conversa com jogadores, arma o time, estuda o adversário. É um trabalho árduo. Mas uma das funções do técnico de futebol é ficar na beira do campo, dando ali, instruindo os jogadores, vai para lá, vem para lá, sem exagero. Tem muito técnico que faz pirotecnia só para se exibir e está falando sua besteira, não está resolvendo nada. O jogador nem ouve, com aquele barulho todo do estádio. Mas uma das funções é estar ali, ir para o vestiário. Eu não sei quando você é suspenso, quando você é expulso, se você tem acesso ao vestiário no intervalo do jogo. Não sei. Pode... Não Não, deveria. Não deveria nem estar no estádio. Antigamente era não assim. pode. Não pode, né? Então ele prejudica o time. Tá vendo? Ele já chegou, o São Paulo já sabia disso. Essa fama ele carrega com ele. E tem aquela coisa que eu acho que começou com o Abel, que é uma característica deles, de usar não só o próprio, mas usar também um braço direito ou um braço esquerdo. Um xinga o juiz, volta. O outro, aí o assistente vai lá, xinga. E, de repente, já teve jogo aí, eu acho que foi do Abel, que os três estavam suspensos. Isso é uma Foi. prática, Ô Zé, né? Oi. o mais engraçado foi a entrevista dele, que ele falou que falta tempero para os juízes, né? E que os juízes nunca jogaram futebol. Ele disse, e Céspede, aí, Céspede, 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 e aí grama. ele disse que qual é o problema, né, de ele invadir o campo 1 metro, né, 2 vezes. Quer dizer, é um negócio de maluco. Aí eu ficava vendo a entrevista e me perguntando, fazendo a sua pergunta, qual será a hora de mandar o Zubeldia embora? Porque não é possível. Não é possível que esse cara também seja recorrentemente Não é. suspenso. Agora, tirando ele da beira do campo, que ele é sempre tirado, falando para o São Paulo do campo, o São Paulo está chegando lá. É Está isso. chegando lá. Tá Foi na um jogo meio briga. esquisito. Na verdade, foi um jogo meio esquisito. Com expulsão de goleiro, sei lá o quê. Mas se você olhar na Presentaço para tabela. o Caleri. Não, e se você olhar na tabela, o São Paulo está encostando. Para a Sim, alegria de alguns companheiros nossos, né? sim, Eu não sei dois. que brincadeira que foi feita no programa anterior ao nosso, com o nosso âncora, que alavancou o negócio, foi um sucesso total. Porque o São Paulo agora lota o Morumbi, São Paulo está chegando lá, né? É o novo São Paulo, mesmo com o Zubeldia fazendo essa palhaçada toda. Me dá a sensação até que ele quer chamar holofote para eles. Não sei se já é personalidade, é um pouco de personalidade dele, sim, mas ele também gosta de aparecer de alguma forma. Não é possível, não é possível. Ele, assistente e tal. Falar em Ô, lotar. Danilo, Falar em lotar, deixa eu fazer um registro que eu acho que é importante. 40 mil torcedores do Fluminense ontem no Maracanã. Mais do que os 38 que estavam em Itaquera. Isso dá uma medida de que a torcida do Fluminense está disposta a abraçar o time e tirá-lo do fundo do poço. Não, mas aí o só Mauro pode faltava até não ter. responder essa questão que você falou aí. Quando o Fluminense, Mauro, foi para a série, caiu 2 vezes, né? Ele chegou para a série Sim, C, não foi isso? Não foi. havia aquela uma presença, porque os jogos eram de Sim, manhã, inclusive. Os sim, jogos eram de lotava, manhã. lotava. Mas tinha muito Né? jogo de A graça torcida também do naquela Fluminense não época. comparecia em massa naquela época, Mauro? Isso aconteceu também em 2009, né? Aquela arrancada, Aconteceu, em exatamente. grande parte, foi com muito apoio da torcida. Né? O Fluminense está jogando para 20 mil pessoas. Aí ontem houve essa mobilização, novo técnico e tudo mais. Aliás, todos os jogos do Fluminense no Maracanã, o de ontem talvez não tenha dado prejuízo com esse público, tem que ver quando saiu o borderô, mas todos deram prejuízo, exceto o jogo com o Vasco, que deu 45 mil reais, que é quase nada, né? Custo de concentração e tal. E com o Flamengo, mas por causa da torcida do Flamengo, que era a maioria absoluta no estádio, deu aí R$ 1 milhão. Mas todos os jogos do Fluminense têm dado prejuízo no Maracanã de ontem, talvez tenha dado aí um pequeno lucro, algum lucro, não sei se baixou o ingresso, tem que dar uma olhada para ver quanto custou. Mas houve essa mobilização em 2009, acho que eles estão tentando fazer a mesma coisa. Mas tá bem difícil, né? Tá bem difícil. E o Mano é um técnico de um perfil bem diferente do Diniz, ele vai ter que fazer certamente mais e mais intervenções ali no time, como o Cuca fez em 2009. Senão não vai andar não. A situação é bem delicada no Fluminense. Ô, Danilo, você está aqui de camarote, mas eu quero dar o seu palpite. Por quê? Se o Abel invade o campo 2 metros e é expulso,
a gente estaria aqui, todo mundo com lança-chamas na mão, falando que ele é isso, Imagina. que ele é aquilo, Deixa e ele, blá o blá Danilo blá, que é falar. desrespeitoso. O Zubeldia tá tudo bem. É que assim, eu acho que a diferença entre eles ainda, como diz o Arnaldo, é porque o Abel é bélico. O Zubeldia, ele foi expulso numa situação constrangedora e para mim não diminui o problema dele. Ele invadiu o campo, é um negócio absurdo. Ele já foi bélico, o auxiliar dele já foi bélico. Nesta ocasião contra o Atlético Paranaense, na hora que ele foi expulso porque ele invadiu o campo 2 metros, que é um negócio vergonhoso. Mas não é uma coisa que você olha e fala, olha o cara xingando, chutando. Eu acho que essa ainda é a diferença. Isso significa que o Zubeldia não merece ser chamado pela diretoria? Não, para mim merece ser chamado pela diretoria, merece ouvir, porque ele estava voltando de suspensão. A expectativa que a gente tinha, eu lembro quando o Zubeldia foi contratado, até o Mauro falou do passado dele, era de que o cara era muito expulso e que brigava toda hora, e ele briga bastante com a arbitragem, mas as expulsões dele foram de reclamações, foram um pouco menos incisivas, pelo menos é o que a câmera tem mostrado pra gente, né? Mas ele tá ainda, ele briga, ele xinga. É que nessa do Atlético Paranaense especificamente, ele foi ali expulso porque ele tava um pouquinho mais pra cima da linha. Um lance antes, um pouquinho antes, ele tava brigando com o Pablo pela posse de bola. Isso, se o Abel faz, uma vez o Abel olhou cara a cara com o Caleri, parece que o mundo ia cair. O Zubeldia tava dando jogo de corpo no Pablo para pegar a bola. Isso para mim foi ridículo do ridículo, um negócio absurdo. Eu não sei se a gente pode colocar o Abel e o Zubeldia na mesma prateleira, até porque o Abel já tem quase 4 anos de Brasil e já foi expulso das mais variadas formas possíveis. O fato é que ele ganhou um belo de um concorrente, que é o Zubeldia, e perdeu um outro belo de um concorrente, que era o Tonhão da Fiel, que também era amarelo sim, jogo sim, jogo também. Era todo dia xingando alguém, tomando amarelo, tomando vermelho, e agora ele foi demitido. Agora, o Zubeldia é expulso toda hora. É inacreditável que ele estava voltando, cumprindo uma suspensão, e foi expulso de novo, e aí saiu de lá fingindo que nada foi, e logo depois o auxiliar dele é expulso também. Só porque ele xinga menos, dá pra gente passar pano aqui? Acho que não. Acho que o Zubeldia merece bastante crítica. O que a gente pode falar, o Abel é um pouquinho mais mal educado ali, o Zubeldia é um pouco mais engraçado aqui, mas para mim é irresponsável do mesmo jeito os dois, porque os dois deixam de fazer o seu trabalho do jeito que eles têm que fazer quando eles estão suspensos. Diga lá, Arnaldo, você fez um monte de não aí enquanto eles estavam falando. Âncora, deixa eu só passar a informação. Diga lá. Teve ingresso Fala. de R$5 do Fluminense ontem, tá? R$5, R$10. Boa lembrança, boa lembrança. Então, por isso que dessa gente toda também. A renda foi de R$ 858.989,50. Certamente, quando sair o borderô, o Fluminense terá prejuízo com essa renda abaixo de R$900 mil. Basta dizer, Mauro, ingresso médio de 21,50 centavos. R$21. Exatamente. Em Itaquera deu R$50 o ingresso médio. Não sou contra ingresso barato, não, mas é só um registro, não. né? O público está associado também a um preço muito módico, né? Claro. Mas a torcida do Fluminense se mobiliza nessas horas. Vamos ver agora se vai continuar. Diga, Arnaldo. Sobre o Fluminense ou sobre o Zubeldia? Sobre o Zubeldia. Não, eu acho que existe uma grande diferença entre má educação, acho mesmo, xingar as pessoas, ir para o conflito, xingar quarto árbitro, mulher, agressão e invasão de campo. Acho bem diferente. Acho que são coisas distintas. Podem ter a mesma punição. Podem ter a mesma punição. E aí o cara tem que se entender. Ele foi expulso dessa vez, como disse o Danilo, por invadir o campo 2 vezes. No segundo amarelo, o pau estava quebrando ao lado lá com o goleiro Wellington e tal. Ele estava tentando dar uma instrução para o Caleri, que era o capitão do time. Mas é isso. Ele vai desfalcar o time pela segunda vez em pouco tempo. É a primeira expulsão dele, né? Não está sendo expulso direto. Ele tem essa ficha corrida, inclusive foi suspenso no Equador por tentativa de agressão a árbitro. Mas no Brasil até agora ele não fez isso, não. Quando ele falou como o Juca falou, da falta de céspede, de grama, de jeito, de boleiragem dos árbitros, ele imediatamente, também na mesma frase, falou, mas está tudo bem, está certo, aqui funciona dessa forma,
e até o nosso companheiro lá, o Rafael Sibila, do Grupo Globo, que mora na Argentina, ele tuitou quando o Zubeldia foi expulso, que na Argentina, muitas vezes os treinadores, nas paradas, nas contusões, nas discussões, nas substituições, eles chegam um pouco mais à beira do campo para dar uma instrução, e isso é mais ou menos tolerável, não é uma coisa tão... Mas isso aí não impede que ele tenha que rever o comportamento dele, sim, porque no final das contas, até agora, a ausência dele tem prejudicado o São Paulo, mas ele não tem ido para confronto, para entrevista, para cima de... E o negócio do Pablo, o Pablo, os jogadores do São Paulo foram para cima do Pablo, porque a bola estava na mão do Zubeldia, ele ia devolver a bola para reposição. O Pablo foi dividir com ele, né? Agora, aquilo, não tem o Zubeldia, não tem auxiliar direto, vai o terceiro auxiliar, o equatoriano, para o jogo contra o Bragantino. E ele está, mais uma vez, fora. Não é o Milton Cruz que comando. vai, o Arnaldo? Não é o Milton Cruz mais uma vez? Não, o Milton Cruz fica ali do lado, mas é o Carlos Grueso, que é o equatoriano, um dos auxiliares do Zubeldia, o técnico contra o Braga. Então é isso. Tem desfalque ainda do Caleri e do Ferreirinha. Só um detalhe, só uma menção honrosa aqui. Não sei se tem a ver com o Ratão e o Gatão do Juca, mas eu já adianto aqui uma menção honrosa ao Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense, que foi expulso. E em vez de fazer o padrão de todo jogador, técnico, dirigente, falar que a arbitragem é condenável, que não sei o quê, que é roubo, que é assalto, falou, realmente, me cedi, chutei lá o Wellington, fui expulso corretamente, não faço mais, fui mal e tudo mais. Muito bom. Aliás, muito bom goleiro, inclusive, o Léo Link. Não chegamos à nossa meta, hein? Então faltam 300, Trajano. Dá uma força aí. Não vai chegar. Dá uma embromada aí. Dá uma ensaboada. Tem o Gatão e o Ratão. Não, é que nem o Mauro faz. O Mauro sempre entra no fim. Fica assim, ele não sabe da tensão que fica. E o Mauro, será que o Mauro não vai entrar? Será que o Mauro acordou? Será que o Mauro está aí? E o Mauro, nunca faltou. Sempre chega na hora. É que nem essa arrancada final dos nossos likes, né? E de mais a mais, eu não dei ainda nem o Ratão, nem o Cartão. E tenho certeza que tanto um quanto o outro irritarão profundamente a nossa audiência, principalmente aqueles que votaram em Ayrton Lucas em nossa enquete. Então, por favor, pode entregar o Gatão e o Ratão. Vai em frente. Fala. O Gatão será entregue à dupla GG, Garro e Giovani, que deram a segunda vitória ao Corinthians neste Brasileirão. Uma vitória daquelas, assim, que de alívio, que tira o peso das costas. Numa semana em que o Corinthians ganhou um CEO e um diretor financeiro, falando seriamente, que deram uma boa entrevista, sensata, ponderada, sem promessas, sem se meter onde não podem ser chamados. Enfim, o problema é que eles consigam exercer as suas funções. Se o presidente deixará. Se Marcelo Mariano continuará mandando na parte administrativa. Então, o Gatão é para a dupla GG. Garro e Giovani. Um absurdo. A vitória mais importante do ano. É a vitória mais importante do ano. É isso. Absurdo. Absurdo. Chama o Fernando aí, chama o Fernando. Vai reclamar com a direção do UOL, que determinou que quem dá prêmio aqui sou eu. Tá? Vai lá reclamar. Com o Murilo Garavella. O último prêmio. Você vai ser destituído depois de dar GG. Não, quero ver. GG Getúlio Vargas. GG tamanho de camisa. Quero ver quem me destitui. Juntem vocês 5, quero ver quem me destitui. Bom, e o Ratão? Cadê o Ratão? Está aqui o Ratão. Quebrou o Ratão. Eu ia dar para o VAR. Ia dar para o VAR pelo não pênalti. O pênalti não marcado para o Flamengo, pelo pênalti não marcado para o Palmeiras, mas vou dar para o VAR, porque o VAR da CBF, esse CNM, justificou o que fez o senhor Caio Max Augusto Vieira ontem em Itaquera, no jogo de Itaquera. Ele queria expulsar o Yuri Alberto. Ele não sabe o que isso poderia significar. O rebaixamento do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. E time grande não Podia cai. ter quebrado a perna do cara, hein? Não, mas por acidente.
por acidente, uma dividida normal. Se você tivesse céspede na sua vida, você saberia que ali não tinha como recolher a perna. Tá? E um ratão de bronze para vocês 5 também, que estão patrulhando o meu ratão e meu gatão. Passem bem. Que é isso, hein? Ó, pelo menos chegamos ao nosso número de likes. 7,3 mil likes, Trajano. Ô, âncora, cadê o Dibu pega 2 pênaltis? Exato, achei que ia ser para ele. Não tem nenhuma menção. E ele fala de GG. É como Ó, na verdade é o seguinte, tamanho de o camisa. certo seria gatão pro Dibu, ratão pro Messi. O Dibu Não, vocês estão querendo perseguir o nosso Messi. Olha, o Fernando entrou em campo agora. O Fernando entrou em campo aqui no nosso de cotovelo pro Messi. Enervalência, né? O Valência na hora H, hein? Na hora H, na hora H, Enervalência. Mas Só lembrando, gente, hoje, daqui a pouco, nós temos 2 jogos que não dá para perder. Né? Espanha e Alemanha, lá na Alemanha, e Portugal e França. Ó, eu vou botar aquela plaquinha que botou o nosso querido lá no Uruguai, o nosso querido escritor, nosso Galeano. Galeano, Eduardo Galeano. Futebol, estou de férias, sei lá o que, futebol, que ninguém me ligue e entre em casa, não sei o que e tal, durante essa tarde. E tem um jogo muito. E tem Venezuela e Canadá também, que é um jogo interessante. Isso é imperdível, isso é imperdível. Trajano, tem uma outra coisa imperdível que vai acontecer domingo de manhã, não tem? Isso. Garoto, tá vendo? A gente fica falando aqui, esquece que domingo estaremos juntos, sem gatão, sem ratão, falando da possível desclassificação do Brasil ou o Brasil indo para a semifinal. Brasil e Uruguai. Então, 9 da manhã. E eu vou aproveitar uma deixa no programa de domingo, que é dedicado a comentário de Brasil e Uruguai, para uns 5 minutinhos, eu acho que eu consigo resumir, o que vai acontecer de América e Maricá amanhã no Julite Coutinho. Muito bem. Dupla GG. Anote essa dupla. Então, ó, domingo, 9 da manhã, estamos de volta. Posse de bola especial da Copa América, especial Brasil e Uruguai, tudo sobre a eliminação ou a classificação do Brasil para a semifinal da Copa América. Tropa de choque convocada para domingo, 9 da manhã, e você que está aí em casa também. Mauro, apesar das relações cortadas, muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Trajano. Obrigado, Danilo. Obrigado, Juque. Todos vocês que estiveram com a gente. Deixa eu passar a nossa agenda até domingo, agora. Até domingo, então. Hoje tá liberado o Almochope hoje, hein? Com esses jogos aí, é aquele Almochope. Perfeito. Às 10 horas agora, ó, vai rolar Finanças do Esporte com tudo sobre o contrato do Corinthians com a Liga Forte Futebol. 11 horas tem o de primeira, Domi, PVC e André Hernan. 18 horas, a queridíssima Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado e grande elenco estão no ar com o Fim de Papo. E a gente domingo, hein? Posse de bola domingo de manhã. Terça-feira, cartão vermelho. A moda pega todo domingo, 9 da manhã. Todo mundo está convocado. Não, fala aí. Terça-feira, cartão vermelho em novo horário para alavancar a audiência da Marília e do Renato. 7 horas da noite. É verdade. Vou dar uma força para eles. Valeu, gente. Tchau.